Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez pergunto de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil nesta edição. Comente, deixe sua opinião, participe do chat ao vivo. É importante ver se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. A semana termina com a expectativa da viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia. Na imprensa internacional, a guerra já começou. Pelo menos nos alertas emitidos quase que de hora em hora, ecoando decisões de alguns países. Estados Unidos, Japão, Holanda e Coreia do Sul pediram que seus cidadãos deixem a Ucrânia. Já a diplomacia americana disse que russos podem invadir a qualquer momento. Biden aposta que Putin já ordenou a invasão à Ucrânia e que isso seria uma questão de tempo, mas deve ser antes do fim das Olimpíadas de Inverno na China. Ou seja, em até uma semana por aí, é a aposta de Biden. Putin nega. Agora, gente, a ida do presidente Bolsonaro à Rússia, neste momento melindroso, mesmo com a pressão contra da diplomacia dos Estados Unidos, pode representar alguma coisa neste cenário internacional? Na prática, não é? O que pode representar? Augusto Nunes diria, olha, não deve atravessar a rua para pisar numa casca de banana. Ou seja, é um tema melindroso que não faz parte do Brasil. Deixe aí que os russos, enfim, americanos, resolvam o problema. No entanto, embora seja um terreno extremamente melindroso, e o presidente Bolsonaro sabe disso, pode também ser uma oportunidade do presidente brasileiro contribuir de alguma forma positiva para o cenário. Claro que os que fazem da vida uma jornada de críticas ao presidente Bolsonaro e até ao Brasil, que se ouvirem isso soa uma piada para eles, não é? A torcida do contra aqui soa de fato como impossível. Da mesma forma para eles que se a guerra começar durante ou logo depois da ida do presidente Bolsonaro à Rússia, eles vão dizer que a culpa é de quem? Quem deu start para começar a guerra? Claro que vão colocar a culpa no presidente Bolsonaro, não é? A guerra começa, a culpa é do presidente que foi lá na Rússia. Mas o fato é que o presidente Bolsonaro sabe que o Brasil tem um papel relevante, por exemplo, no BRICS, o agrupamento de países de mercado emergente. O Brasil, a Rússia, são parceiros no BRICS. O BRICS tem a Rússia também. Portanto, pode ter uma representatividade, a visita de Bolsonaro a Putin, até maior, em uma palavra, do que Macron, que esteve agora há pouco lá. Ficou numa mesa gigante, não é? Todo mundo riu, virou meme na internet, a mesa gigantesca, a distância entre Macron e Putin. Macron que nesta altura não representa coisa nenhuma. E por outro lado, o governo brasileiro acaba de celebrar uma boa relação com a Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores emitiu nota agora, uma nota oficial, não é? Para celebrar o aniversário de 30 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Ucrânia. Quer dizer, a visita do presidente Bolsonaro ao principal elemento de tensão neste momento do cenário internacional, a Putin, pode sim ser algo positivo, como é de tradição brasileira, acalmar, pacificar, contribuir para alguma coisa positiva. O embarque de Bolsonaro tem data, 14 de fevereiro, segunda-feira. Tudo pode acontecer até ali. Mas que é verídico que o presidente Bolsonaro, se a gente olhar para o cenário da imprensa internacional, vai estar
pelo menos por algumas horas ou alguns momentos, no olho do furacão. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de contratação de pessoas com deficiência para a Caixa Econômica Federal. O banco chamou 992 pessoas para o cargo de técnico bancário, aprovadas em concurso realizado em outubro do ano passado. Com os novos funcionários, a Caixa passa a ter nos seus quadros cerca de 4.400 pessoas com deficiência, passando a cumprir a Lei 8.213/91, que determina que empresas com 100 ou mais funcionários tenham entre 2% e 5% das vagas preenchidas por trabalhadores portadores de deficiência. Na cerimônia, muita emoção, gente. Entre outras lideranças, além do presidente Jair Bolsonaro, o vice Mourão, o presidente Bolsonaro até falou em beijinho a Mourão, também o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Bom dia, cumprimento meu esposo. Bom dia. General Mourão, os nossos ministros, a Caixa alcançará pela primeira vez na história o marco de 5% de PCDs em seu quadro de pessoal, conforme previsto em lei, somando 4.000 PCDs. Meu sonho é ver outras instituições com a mesma visão de transformar o nosso país em um Brasil mais inclusivo. O grande desafio permanece, mas precisamos derrubar os preconceitos, mudar nossos olhares, aceitar o próximo como um brasileiro capaz e determinado e não como alguém limitado. A acessibilidade é essencial para permitir que os nossos cidadãos com deficiência possam usufruir dos serviços básicos com dignidade e independência. Sigamos trabalhando por um Brasil sem barreiras de comunicação, mais justo, inclusivo e solidário para todos. Muito obrigada e que Deus abençoe o nosso Brasil. Com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Acho que o Mourão está querendo um beijinho também. Você merece, Mourão. Senhores e senhoras, bom dia. Um dia ímpar para todos nós. Poder, com o coração, fazer justiça e o bem para com o próximo. Isso é possível que temos pessoas maravilhosas em nosso meio. Pessoas que eram excluídas, trouxemos para dentro da realidade da política brasileira. E como é bom fazer política do bem. Esse dia, ímpar para todos nós, inesquecível para a Caixa Econômica Federal, será marcado, como toda certeza, Pedro, um dos atos mais grandiosos desse governo que veio pelas suas mãos. Muito obrigado a você por existir, por ter esse coração enorme no seu peito, sempre se antecipando aos fatos e se colocando no lugar dessas outras pessoas e compartilhando com elas, com essa felicidade. Em entrevista à Veja, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, confirmou que será candidato ao governo de São Paulo e que vai deixar a pasta em março. Tarcísio falou sobre os desafios de disputar o governo paulista e disse que há uma janela de oportunidade. A vida nos proporciona surpresas. Tempos atrás eu não imaginava que estaria no ministério. Da mesma forma, eu não pensava em concorrer ao governo de São Paulo. Mas a pergunta é, por que não?
Um estado tão sedutor, importante, rico, que tem vocação para ser a locomotiva do Brasil, forte no agro, forte na indústria, de gente empreendedora e que pode ganhar muito se for gerido com criatividade, disse Tarcísio à Veja. Por que não encarar um desafio desse tamanho? Acho que há uma janela de oportunidade. O Estado vem de um modelo que já exauriu, são muitos anos com o mesmo grupo e há um esgotamento, uma falta de capacidade de perceber coisas importantes que estão do seu lado. Falta resolver problemas de forma inovadora e foi um pouco o que nós fizemos no Ministério, acrescentou Tarcísio. Quem está também disposto a ir para a disputa ao governo do Estado de São Paulo é Abraham Weintraub. O ex-ministro da Educação afirmou que irá se filiar ao Partido Brasil 35, antigo partido da mulher brasileira. Pelo Twitter, ele anunciou filiação com convite divulgado nas redes sociais para este sábado, dia 12. O Brasil 35 é tido como o Partido dos Conservadores. Weintraub deve ser candidato, está com muita boa vontade para isso, a governador em São Paulo. E o irmão dele, Arthur Weintraub, também deverá filiar-se ao partido para disputar o Senado no mesmo estado. E não deu certo o plano da cúpula da CPI da pandemia no Senado. O Tribunal Penal Internacional, localizado em Haia, na Holanda, recebeu o relatório final da CPI da pandemia, mas não aceitará as denúncias relacionadas à Covid-19, alegando que não fazem parte de sua jurisdição. Como questão geral, até o momento, o escritório rejeitou as comunicações relacionadas à Covid como manifestante fora da jurisdição do tribunal, informou ao TPI em uma resposta nesta semana. O senador Randolph Rodrigues anunciou que a corte havia recebido o relatório, o que, evidentemente, aí você viu, não significa que um procedimento investigativo será aberto, mas sim uma análise do documento. De acordo com o artigo 15º do Estatuto de Roma, qualquer indivíduo ou grupo de qualquer lugar do mundo pode enviar informações, comunicações sobre supostos crimes ao promotor do TPI, diz o trecho da nota do Tribunal Penal Internacional, ressaltando que não podem fazer comentários mais detalhados sobre as denúncias. Portanto, aí está, uma coisa é o tribunal receber o tal relatório da CPI e outra é se o tribunal vai fazer alguma coisa. Já disse que não. O próprio tribunal disse que não aceitará as denúncias contra Bolsonaro. E isso diz muito claramente, que a tentativa de levar o presidente do Brasil a um tribunal internacional faz parte da ideia de forjar uma culpa, sobretudo para que os brasileiros vejam como culpa de Bolsonaro toda a pandemia, que tudo o que aconteceu na pandemia é culpa de Bolsonaro. Evidentemente, o tribunal não caiu nesse engodo, nesse jogo, e já deu a resposta na arrancada. O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, usou as redes sociais para dizer que não morreu. É isso mesmo, disse que não morreu. Boatos sugeriam que ele estaria muito mal ou que já até teria partido. Apesar da saúde delicada, Pelé trata sequelas de um tumor no colo intestinal. O ex-craque de 81 anos demonstrou estar bem, até muito bem, e ainda brincou com os fãs. Meus amigos, sei que tem gente buscando notícias sobre mim, então envio por aqui. Hoje eu tirei o dia para cuidar do meu visual. Desde o início da pandemia, minha esposa tem sido minha cabeleireira favorita. Vocês não acham que eu estou bonitão? Postou ele, Pelé, no Twitter com uma foto em que aparece bem disposto. Recentemente, Pelé ficou 2 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Inclusive, a filha, Kelly Nascimento, tranquilizou os fãs no momento sobre a saúde do pai. Eu só queria dizer a vocês que meu pai está bem e que nada em seu diagnóstico mudou, disse ela à época. E Sérgio Moro virando Dilma, pelo menos nos memes. As redes sociais não perdoam. É que, segundo os comentários, Moro errou na geografia e citou região do Nordeste que não existe. Primeiro disse que Bolsonaro estava perseguindo ele pelo Nordeste, já que o presidente também esteve na região nessa semana. Depois, o mico. Moro fez uma citação ao que chamou de Agreste Cearense, sub-região que não existe no Ceará.
A gafe foi em uma rede social. O Agreste é uma sub-região que fica entre a zona da mata e o sertão e se estende entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, mas não chega ao Ceará. A gafe gerou uma série de críticas e piadas nas redes sociais. Também rendeu comentários de seu potencial adversário, Ciro Gomes, que cresceu e construiu sua trajetória política no Ceará. Moro passou aqui pelo Ceará hoje e disse que esteve reunido com os agricultores do Agreste do Ceará. Sérgio Moro, na geografia do Ceará, não tem Agreste, só uma informação cultural, disse Ciro Gomes, cutucando o adversário. Essa é uma história real. Uma senhora passava os dias a vender flores na estação do metrô. Esperava convencer homens cavalheiros a comprarem rosas para suas esposas ou namoradas ou fazer uma surpresa às mães. Certo dia, apareceu um jovem que resolveu fazer diferente. Em uma demonstração de respeito, cortesia e consciência do esforço daquela senhora, de sua sabedoria, de sua experiência de vida e como ela representava todas as lutas de todas as mulheres do mundo, ele se aproximou e perguntou quanto custava e escolheu cuidadosamente um belo buquê. Até aí, tudo normal. A surpresa veio mesmo quando ele revelou a quem daria as flores. A quem? Calmamente, ele estendeu a mão e entregou as flores nas mãos daquela bondosa e dedicada senhora. E com um sorriso de realização, cortesia, respeito e consciência, o jovem se despediu, olhando para a mulher, que retribuiu o olhar com um sorriso de gratidão, surpresa e outros profundos sentimentos que vão além do que as palavras podem explicar. Em um mundo onde tantos apostam no bullying, na crítica, no mal, em atitudes negativas, seja você alguém que aposta em surpreender positivamente. Pense nisso. Assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.